começar. Hein? Bem, então vamos lá. Esse aqui é a apresentação do GEMA, pautada aí no capítulo, se eu não me engano, 4, 5 e 6 do livro, em que a gente vai debater o impacto sobre solos, né? Então, Primavera Silenciosa, impacto do agrotóxico sobre os solos. E o que a gente vai falar especificamente? A gente vai trabalhar com o conceito de que o agrotóxico ele não é só um defensor, como ele diz para a mídia, mas que ele está fazendo um verdadeiro processo de envenenamento da terra, causando um impacto coletivo sobre as pessoas, por um processo que ele chama bioacumulação. Então esse é o principal argumento de hoje, né? E é um problema porque o Brasil, dentre todas as nações, é uma daquelas mais permissivas em relação aos agrotóxicos. E como a gente se colocou numa posição de celeiro do mundo, a gente não só é permissível, como é obrigado a usar em grandes quantidades, tá? Antes da gente começar, eu gostaria só de acrescentar que o problema não são só os agrotóxicos, os chamados agrodefensivos, quando você vai puxar lá a nota fiscal, tá? Fertilizantes artificiais já são um problema também bem sério para as cadeias naturais. Então, para além dos agrotóxicos, imagina que aqui eu estou falando também dos TKP, aquelas coisas todas que se enfia dentro do solo, eles também são um problema. Eles também contaminam, mas não contaminam da forma como o agrodefensivo ou o agrotóxico faz na nossa vida, né? E o que eles fazem no solo? Qual é a essência desse problema, né? A saúde do planeta e das populações humanas está intrinsecamente ligada à preservação da água e proteção de ecossistemas. Bem, é um pouco complicado explicar isso de forma direta, mas vamos pensar que o veneno que a gente joga na terra funciona da mesma forma como a garrafa que o Zezinho joga na calçada. Apesar dele ser um veneno líquido e dar a impressão que ele se mistura com o solo virando uma coisa só, certas substâncias ali vão funcionar exatamente como a garrafa. Ou seja, ele nunca vai se misturar 100%. E ele vai rolar, ser chutado, ser levado, ser jogado, ser subido, ser descido, até que uma hora ele invariavelmente vai cair no lençol freático, vai cair na água. Isso vai ser encaminhado para o rio, que vai contaminar os seres vivos e que vai contaminar a gente que está no topo da cadeia alimentar. Então, invariavelmente, o veneno que a gente joga no solo, e joga para agricultura em geral, por mais que não seja uma agricultura de consumo humano, por exemplo, se a gente joga veneno na soja, né, para afastar insetos, e aí a gente pensa, mas essa soja quem vai comer é o gado. Bem, isso vai voltar para a gente, e antes de voltar na forma de carne, volta para a gente na forma de água. Então, contaminação de solo, ele é invariavelmente contaminação também de água, né? Qual é o caminho? No momento que você faz lá o borrifamento, ele se mistura no solo e ele vai infiltrando até a profundidade, até que em algum momento ele vai chegar em duas coisas. Ou ele vai percolar para o fundo do solo e entrar no lençol freático, se espalhando pelo ambiente, ou ele vai ir direto para o aquífero, formando pequenas e pequenas quantidades ali, se acumulando e se espalhando na água, comprometendo pequenas fontes de abastecimento. O segundo problema que a gente vai ter é que o resíduo tóxico, quando ele não desce, quando ele não funciona igual a garrafinha, ele realmente se mistura, ele vai se acumulando na terra, diminuindo a própria capacidade da terra de ser fértil. Então, ao mesmo tempo que a gente joga um monte de químico nela para que ela seja fértil, a gente joga em cima o agrotóxico e diminui a fertilidade da terra. Fazendo com que somente alguns tipos de sementes, geralmente manipuladas, super resistentes, consigam florescer ali, causando uma dependência daquilo que a gente chama de colonialismo químico, né? O que é o colonialismo químico? É uma nova etapa de dependência internacional onde a gente vai ficar dependente dessas substâncias ou então das sementes que sobrevivem a essas substâncias para fazer agricultura em grande escala. Não à toa, não é incomum no Brasil ser tomado como um movimento de resistência algo que era completamente comum, que é guardar a semente crioula, guardar a semente original,
guardar semente não modificada em grandes estoques. Existem países que fazem isso como política pública. No Brasil, essa é uma ação, apesar do Estado ter algumas ações e de algumas prefeituras terem algumas ações, é uma ação basicamente dos movimentos sociais. Vamos guardar as sementes que em algum momento vai dar ruim. E já tem acontecido isso, né? E, em última instância, isso vai cair no nosso corpinho, né? A gente teve um encontro sobre saúde humana e falou muito sobre os efeitos na nossa saúde, né? Vamos lembrar, grosso modo, somente os principais, que são alguns tipos de câncer associados para uma escala de longo prazo. E gente que trabalha diretamente, você tem intoxicação direta. Então o cara vai ter apagão, o cara vai ter desenvolvimento de problema de pele, o cara vai ter desenvolvimento inclusive de problema de visão, de surdez, porque ele está sendo envenenado ali diretamente. Mas para a população urbana, essa contaminação de longo prazo que já foi ligada com alguns tipos de câncer, ou então, se não necessariamente câncer, problemas ligados a os mecanismos de defesa do nosso organismo, né? Então a gente vai ficar mais fraco para outras doenças, porque a gente está consumindo um tipo de veneno que vai atacar os nossos sistemas de defesa pouco a pouco. E uma curiosidade ou um problema é que a grande parte dos agrotóxicos não são eliminados pelo corpo. Eles vão funcionar mais ou menos como chumbo, eles vão ficar lá dentro da sua vida. E quanto mais você come, mais você acumula. E mais isso vai fazendo mal para você. E mais isso vai ficando em certas partes do seu corpo até que vai aumentar mais a doença. Então ele tem um fator cumulativo importante e muito mal estudado. Porque a gente autoriza o agrotóxico, a gente não tem 20 anos para fazer um estudo de populações em massa. A gente às vezes autoriza ele depois de 2 testes de pele e um teste de corrente, um teste de uso, qualquer coisa assim, de exposição. Então, isso vai causando que a gente não sabe o que isso causa para a população em massa, né? Além disso, a gente tem um pequeno histórico de como a gente começou a contaminar a terra por agrotóxicos, porque a ideia de agrotóxico ela não é tão antiga assim, né? Essa tecnologia não é tão antiga assim. E o agrotóxico ele acontece ao mesmo tempo com um fenômeno geológico, social, ecológico muito importante, evento tão importante que alguns geólogos já falam aí que mudou a era geológica por causa dele, que é um evento geral chamado Grande Aceleração. O que foi a Grande Aceleração? É um evento onde o ser humano, durante o período da Segunda Guerra Mundial, finalzinho da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, ele tem um boom de consumo e um boom de lançamento químico de substâncias sobre o planeta Terra. Então a gente vai aumentar o número de pessoas, a gente vai aumentar a emissão de carbono, a gente vai aumentar a quantidade de fosfato no solo e a gente vai fazer a chamada Revolução Verde, que foi também a utilização de químicos extremamente violentos para a agricultura, trazer aqueles químicos desenvolvidos para a guerra para o campo, junto com o maquinário também desenvolvido para a guerra para o campo, fazendo no campo uma nova espécie de campo de batalha, né? Então, e quando a gente tem as primeiras grandes empresas disso, não é o primeiro uso, tá? Aqui não estou falando de uso experimental, mas a primeira grande empresa que vai fazer isso. A Arsenal das Montanhas Rochosas, Arsenal Mountain Rocks, inicia a produção de pesticidas em 1943, usando como base os agentes de fator laranja que eles usaram na guerra, na Segunda Guerra. Fator laranja não. Usando como base algumas armas químicas que eles usaram na Segunda Guerra e que vai ser melhorado ali com o fator laranja lá na frente na Guerra do Vietnã, né? Mas os pesticidas eles foram vendidos como uma espécie de solução mágica, um remédio ambiental. Era como se você estivesse dando uma pílula para alguém com febre, era jogar um veneno na terra, né? Era uma visão extremamente positivista, extremamente quadrada, extremamente de uma ciência que hoje em dia a gente considera um pouco ultrapassada, que não pensa que em algum momento a coisa vai se transformar em outra, que isso vai se acumular em um problema. E uma questão muito interessante é que quando a gente fala de agrotóxico desde os anos 40, realmente nos anos 40 ele era uma coisa meio que inofensiva, porque a gente tem que pensar a relação entre quantidade e qualidade, né?
se imaginava que a capacidade tóxica dele, por mais que fosse um veneno, se eu pegar arsênio, né? Se vocês pensarem, minha esposa uma vez leu um livro que era os efeitos do arsênio na sociedade da Inglaterra. E como o arsênio ele era, estava em tudo, estava na parede, era usado até como enfeite de bolo para deixar o bolo colorido. Então a galera comia arsênio e não morria todo dia, toda hora, mas ia ficando doente. Por quê? Existia uma quantidade de arsênio circulando naquela sociedade, X, né, uma quantidade baixa, mas presente em todos os lugares, que diminuía o risco dessas coisas. Só que existe uma relação entre quantidade e qualidade. Chega uma hora que você tem tanto veneno circulando que aquilo que era relativamente inofensivo começa a se transformar ofensivo. Aquilo que nunca se misturaria com a água começa a se misturar com a água. Aquilo que nunca acumularia nas pessoas começa a acumular nas pessoas. Aquilo que não geraria nenhum problema tópico começa a gerar problema tópico, porque a gente deixou a coisa degringolar num tanto que avançou isso como um problema, como uma doença. Então, se você ler um estudo dos anos 40, é óbvio que aquela conclusão do cara ela é parcialmente verdadeira, sobre o quanto você adoece, quais são os efeitos do solo. Só que se imaginava que você ia aplicar um negócio desse uma vez por ano na Terra. E não agora que a gente faz 2 colheitas 2 vezes de forma intensiva. E se dependendo do que acontecer no meio do processo, 3 vezes, que se descobrir que tem bicho no meio do caminho, coloca mais uma para matar. E não mais em terras numa região específica dos Estados Unidos, agora em terras do mundo todo. Então a quantidade mudou a qualidade, ou seja, tanto veneno fez aquilo que parecia inofensivo a qualquer olhar anterior se transformar em ofensivo, vira um problema para todos nós. Né? 49. A primeira aplicação de DDD, que é um tipo de veneno que vai ser banido do mundo depois, que é o veneno principal que a Carson denuncia, né, que é o DDD-DDT, é feito num lugar chamado Lago Clear, né, Lago Limpo, para matar um tipo específico de bicho que tinha lá. E o que a gente vai ter é uma contaminação geral da água, que eles não contavam que depois que os bichos morressem, o veneno não ia sair naturalmente, circular, ele ia ficar preso ali no fundo daquele rio e contaminar a água perenemente. Durante muitos anos esse lago ficou poluído. Por mais que ele fosse reabastecido com água e tal, ele não se limpava, porque se imaginava que assim que eu tirasse a água superficial, os bichos que morreram, o negócio ia acabar. Não acabou. Bem, em 51, no pós-guerra, o governo dos Estados Unidos começa a fazer investimentos no pesticida e ele começa a fazer isso em larga escala. Então, quando a gente fala em aluguel, é isso mesmo. Você pega o galpão da fábrica, o governo aluga e começa a bancar isso como grande modelo. Qual vai ser o grande modelo, né? É o trator numa mão, o TKP na outra para fortalecer o solo e o veneno entrando aí de forma aérea, já falando de pulverização aérea, tá? Eles já não falavam daqueles equipamentos que a gente faz no Brasil a pé. Bem, aquilo que era para ser só um controle aí de alguns bichinhos acaba virando uma morte generalizada de aves no tal do Lago Clear nos anos 59 e 60, ou seja, pela acumulação de veneno, mostrando que o que era inicialmente sendo um primeiro grande caso aí, né, para assustar a galera sobre os pesticidas, que o que era inicialmente inofensivo vira um veneno, né? E aí mata os mergulhões, aqueles passarinhos que comiam os bichinhos, eles começam a morrer em massa nessa região. Hoje não tem mais, tá, gente? Não tem mais nem passarinho, mal tem lago lá, tá? E por que esse caso do Lago Clear é um caso meio famoso? Porque ele meio que foi, digamos assim, é como se a TV tivesse feito uma propaganda grande de um produto, fosse fazer o teste ao vivo, e no teste ao vivo o negócio pegasse fogo na cara do apresentador. Então fez uma propaganda muito grande dos pesticidas, usaram o lago como exemplo de como ele poderia ser usado para controle de praga, e 6 anos depois o negócio simplesmente matou todos os bichos que tinha na região. Então foi uma demonstração pública de como ele funciona, né? E quais são aí os impactos de uma contaminação, como que aconteceu no Lago Clear ou como que acontece no nosso dia a dia, né?
Princípio da bioacumulação. Esse é um princípio que a gente não pode esquecer quando vai falar de agrotóxico. A ideia é o seguinte: se a gente joga algo na terra, ele vai sair na planta, o bicho que come a planta vai acumular isso no corpo, a gente vai comer vários desses bichinhos, vai acumular vários desses pedacinhos no nosso corpo. Significa que aquele bicho que está mais alto na cadeia alimentar, na cadeia trófica, ou seja, aquele animal que se alimenta de outros animais, quanto mais avançado está a coisa, mais chumbo, no caso de metais, ou mais agrotóxico, no caso de agrotóxico, ele vai ter no corpo. Ou seja, nós seres humanos, que somos onívoros, a gente vai acumular muito agrotóxico, porque tudo que a gente come já é de segunda ou terceira parte da cadeia, que já acumulou veneno e ele vai ficando no nosso corpo. Então a gente acumula metais pesados, a gente acumula microplásticos, a gente acumula agrotóxicos dentro do nosso corpo, atrapalhando o nosso funcionamento, né? Então, no caso lá do lago que a gente trouxe como exemplo, acumulou na cadeia alimentar, acabou matando o predador final, que eram os mergulhões. Ou seja, de tanto que ele foi comendo aquele peixinho que era para ter tido só um contato pequeno com veneno, que era para matar outra coisa, os mergulhões foram pro saco, né? Saúde humana. O solo acaba contaminando a água, né, pelo aquele processo que eu expliquei para vocês, e a gente teve um sensível aumento do número de casos de câncer já mapeados por agrotóxicos, né? Os próprios pesticidas usados para a gente conseguir colher aquilo que a gente planta, ou seja, para afastar os insetos, acaba prejudicando a fertilidade do solo. Então, aqui ele deu um exemplo, né? Pesticidas como o 2,4-D, então o 2D e o 4D, prejudicam a nitrificação e fertilidade. Então, conforme a gente vai aplicando agrotóxico, pior fica o solo. Isso é uma tendência, né? É uma tendência. Porque ele já é feito numa área que é monocultura. E aí é aquela história que a gente sabe. A planta ela se alimenta igual um animal. Então, se eu colocar a mesma planta na mesma área, ela só vai comer a mesma coisa do solo. Então, ela vai empobrecer o solo. Ela vai tirar tudo que o solo tem daquele único item. Deixar o solo mais pobre, deixar ele mais fraco. E se eu vou lá e jogo veneno por cima, que vai atrapalhar esse processo de fertilidade ainda, eu vou destruindo, purificando, deixando aquele lugar mais desértico, né? E por fim, como tudo isso acaba afetando comunidades, isso vai causar uma reação social. Então, um último impacto é isso que a gente está fazendo aqui. O agrotóxico ele vai causar um ciclo tão grande de coisa que ele vai causar a gente revoltada com o uso dele. E grosso modo, o que a gente está fazendo aqui também, né? Se formando para fazer uma ação de denúncia, falando, tem veneno na nossa comida. Isso não é normal. Então, grosso modo, ele vai fazer um ciclo completo aí de contaminação da sociedade, né? Acumulando dentro dos corpos, adoecendo esses corpos, e não só falando de gente, né? Os bichos também, destruindo o solo e causando mobilização social a respeito. Bem, e no Brasil, né? Em que pé tá a coisa, né? Se eu estiver falando muito, gente, vocês podem interromper, mandar coisa aqui, tá? E no Brasil, que pé tá a coisa? Bem, a gente tem uma legislação considerada frágil, né? Que é a 420 de 2009, que ela é menos restrita em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar está sendo exagerado, mas assim, que alguns dos nossos vizinhos a gente já é menos restrito. A gente já é menos restrito que muitos países da Europa, Canadá, e com países que têm sistemas públicos de saúde tal qual o Brasil, a gente tem o pior. Né? Então são poucos sistemas públicos como o SUS tão grandes e capazes de capturar dados, o que causa também que são poucos países que vão ter um cuidado com saúde tão integral como o Brasil. E dentro desse grupo seleto de países, a gente é o que mais libera agrotóxicos. Né? A gente tem algumas regiões do país onde eles são mais críticos, né? Centro-Oeste por contaminação direta, por conta da soja, né? Soja de cana-de-açúcar. Tem gente que aplica esse veneno, mexe com ele no dia a dia e acaba tendo os casos mais severos, né? Mas a gente também tem no Sul e Sudeste contaminação extensiva de solos. Então você já chega numa situação que são áreas imensas de solo contaminado. E aí você tem áreas que antes eram agricultura, você tem solo contaminado no mesmo nível de áreas urbanas, né? Não sei se vocês sabem, tem áreas urbanas aí perto de posto de gasolina que literalmente vaza gasolina todos os dias. Então você vai pegar uma amostra de solo da minha casa, que por exemplo, que na esquina tem um posto e a 400 metros tem um segundo posto, muito provavelmente ela vai estar extremamente contaminada
de gasolina e outras coisas que vazam dos galões desses lugares. E se eu comparar a qualidade desse solo com alguns solos do sul e sudeste que sofreram um intenso processo de monocultura mais agrotóxico, eles vão ter a mesma qualidade de solo. Eu estou falando de solos potencialmente profundamente contaminados e que eu teria que fazer todo um novo processo de recuperação. E aí, como o grande dono de terra brasileiro não está muito afim disso, ele só larga. E aí você vai ter aquelas grandes paisagens do sul, especialmente, com plantação de arroz, né, aquelas plantações baixas, dá para você ver olho nu. E lá no fundo do terreno você já vê uma área vazia, sem nada, né, nem pasto. Tem nada lá, porque o boi também não pode comer aquilo que também vai ficar doente. O cara só deixa, só larga, vira criador de cupim, né? Quem já andou também pelo interior de São Paulo vai lembrar de fazendas, às vezes quilométricas, em base de estrada, que é cupinzal também. Basicamente, grandes áreas largadas pelos donos, porque eles usaram veneno intensivamente. E agora recuperar o solo é mais caro do que só deixar ele lá quieto. Então, a gente tem a degradação de solos vai causando esse efeito. E a degradação de solos por conta de agrotóxico e monocultura causa conflito social, porque aí esses caras, inevitavelmente, para manter o seu lucro, vão querer avançar a sua área de agricultura e não existe espaço vazio, né? Uma vez que eu quero avançar, eu vou bater em algum grupo social e como esses grandes agricultores eles têm dinheiro, eles têm contato na política, eles têm poder, eles têm capanga, quem está no caminho deles é quem vai sofrer. Pode ser uma árvore da floresta, pode ser um grupo indígena e a gente já tem visto casos aí no Centro-Oeste, pode ser uma pequena cidade. Às vezes os caras compram metade da cidade, você acha que é para o empreendimento, derruba e vira par da fazenda. É um retrocesso, é um andar para trás, né? Enquanto isso ele pega esse dinheiro, joga numa cidadezinha pequenininha para fingir que é uma cidade grande, construir ali quase um cassinol do interior. E assim está indo o Centro-Oeste brasileiro. Extremo Sul em algumas regiões de agricultura e o Sudeste brasileiro nos grandes cupinzais aí do nosso interior. Bem, historicamente, a gente teve o DDT, que é um veneno que já foi banido, né? Ele foi usado e uma curiosidade é que mesmo depois dele ser banido, anos e anos, por décadas, você pode fazer teste, vai ter DDT nas coisas. Ou seja, de algum jeito alguém compra isso. E tem os organocloratos, que são aqueles que trabalham mais ou menos no mesmo esquema que eu falei para vocês, que não são 100% absorvidos pelo corpo. Esses ainda... esses são aqueles que também vão aparecer em massa. Eu ia falar que ainda é permitido porque eles são ilegalmente usados. Mas eles são ainda... tem resquício em massa em todos os nossos corpos aqui. Todo mundo nessa reunião tem um pouquinho disso no seu corpo rodando nesse exato momento. Porque veio ou pela água ou pela comida para você, tudo bem? E esses dois aí são também os famosos destruidores de solo que a gente viu anteriormente, são que vão ser usados para, teoricamente, melhorar a agricultura e vão ter como processo final piorar a agricultura, né? Piorar a capacidade de produção, né? E o Brasil, por ser um desses países considerados permissivos, já está começando a ter um impacto considerável na saúde pública. E como a nossa saúde pública ela tem P maiúsculo, ela é o SUS, isso significa um custo a mais para toda a sociedade, né? Todo mundo está pagando para essa galera poder usar isso na agricultura, né? Quais são as grandes preocupações e gargalos no Brasil, né? O uso intensivo são 518 ingredientes ativos individuais liberados. Vocês podem ver que nas últimas formações a galera tem falado de 900, 1300. São combinações desses 518, né? E a grande maioria deles, quase 2/3, mais de 2/3 deles, se eu não me engano, são proibidos em outros países. Países esses que inclusive exportam às vezes esse veneno para cá. Então é o seguinte, no meu país não pode, mas você pode comer isso daí, né? Joga aí na sua terra que vai dar bom. Monitoramento insuficiente. Desses todos, apenas 21% dos agrotóxicos detectados, que a gente também tem um problema muito sério na fronteira do Brasil com o Uruguai, que a galera traz agrotóxico não autorizado, então não basta os que já tem, eles trazem alguns outros não autorizados, que são permitidos no Uruguai, que não são fiscalizados, para usar no sul do país.
E eles são detectados nos nossos alimentos, eles não saem do nosso corpo e eles também deterioram o solo. Mas, além disso, a gente só 21% de todos os liberados são observados pelo CONAMA nas averiguações são feitas aí pelo saneamento básico não, pelo Lineu Silva, qual é o nome do setor dele? Esqueci agora. Pelo pessoal que avalia se a sua comida tá boa, que eu esqueci o nome nesse momento. E que eles literalmente pegam lá a comida, né? Eles vão no mercado e pegam a comida e faz uma amostra e avalia. E a gente tem um problema de legislação mesmo, né? A gente tem quantidades de veneno em permissão de uso em números absurdos, tá? No produto final, existem alguns venenos que têm uma taxa de somente 94 mil vezes mais permissivos que o Canadá. A quantidade que você pode consumir, sei lá, uma barra de chocolate que chega na sua mesa, pode ter alguma quantidade de veneno lá que é 94 mil vezes maior do que no Canadá. Então, se no Canadá é 0,001 de qualquer coisa, então, por 94 mil vezes é que pode ter na sua barra de chocolate. Por que eu estou dando exemplo do chocolate? Porque o chocolate no mundo está sendo contaminado. O uso de venenos parecidos com esse nas áreas de plantação de cacau tem gerado chocolate de primeiro mundo. Sabe aquele chocolate que você paga os olhos da cara? Em chocolate com veneno, alta quantidade de agrotóxicos neles. E se aqueles que são super caros estão nesse estilo, imagina aqueles que a gente importa cacau no Brasil para fazer, que são vendidos aí como uma mistura láctea, nem chocolate mais né? Obviamente, existem produções fora desses eixos internacionais e no Brasil que não estão nesse nível de contaminação. Mas eu achei interessante trazer porque é um alimento que a galera pensa quase como inofensivo, né? E de consumo muito comum, a gente dá para criança e tal. E tem saído estudos que ele está altamente contaminado, né? A gente fala 100% de chocolate, às vezes nem é tão bom assim, porque o cacau está contaminado por conta dessas áreas de uso intensivo de agrotóxico, né? E aí, encaminhando-se para o fim, fazendo aquela uma hora que eu prometi para vocês. Não, tem mais duas, né? História disso no Brasil. Lembra que nos anos 40 começa a ser feito nos Estados Unidos? O Brasil logo já importa as primeiras vias, cria o primeiro manual de uso e nos anos 60 isso começa a ser utilizado na região norte do país com a desculpa de controlar vetor de doença. Então seria mais ou menos como a gente importar agrotóxicos para matar o Aedes aegypti da dengue, né? Mas eram outras desculpas e outras doenças. Lá nos anos 60 a gente começa a importar para matar os bichinhos que passavam a doença, contaminando a área ao redor ali do que era a fronteira na época da Zona Franca de Manaus, né? Toda aquela zona ali de produção industrial foi contaminada nesse período, né? Em 93 a gente vai seguir a tendência nacional de proibir o DDT, porém o resíduo do DDT se manteve no solo, porque entre os anos 60 e 90 a gente começa a importar maquinária e veneno, né? 2009 a gente começa a ter pela primeira vez a resolução 420, que vai colocar limite de veneno por item que você consome. Então não é um limite por nota fiscal, não é um limite por propriedade, é um limite assim, ó, a pessoa só pode comer tanto veneno por vez. Então vai ter uma certa fiscalização, mas como a gente viu lá no slide anterior, só 21% dos agrotóxicos detectados pelo CONAMA estão numa lista dos autorizados, e além por cima eles olham menos do que essa porcentagem dos alimentos no Brasil. Em 2012 foi feita uma nova lei de fechamento, né, de proteção da Amazônia, onde quase toda a região ali da Amazônia é proibido o uso de agrotóxico. Porém, ele ainda é usado em larga escala de maneira ilegal, tudo bem? Com uma desculpa aí de que isso vai abater a produção. Então a gente tem nos últimos 13 anos uma disputa bem frequente entre quem usa agrotóxicos na região norte do país e o setor público, os defensores ambientalistas. Isso tem gerado mais um conflito aí agrário no nosso país, não bastasse todos os outros que a gente já tem, porque a proibição não é respeitada e como é permitido em outras áreas do país, o cara pode comprar legalmente, né? Então ele compra legalmente, carrega até lá e usa. E aí é muito difícil fazer o controle de uma coisa dessa, né?
Bem, tipos de contaminação por região. A gente já tem os tipos de veneno que não valem a pena aqui serem lidos. Só um destaque aqui para a região sul, que a gente tem esse cialotrina. O cialotrina ele é mais um daqueles que acumulam no corpo. E no centro-oeste a gente ainda tem resíduos de DDT, assim como no sudeste. Então, centro-oeste, resíduos de DDT, provável uso ilegal. E no sudeste, resíduo ainda de períodos anteriores, né? E quais são a que mais usam, mais concentram agrotóxicos? Produção de soja e controle de vetores no norte. Nordeste, produção de cana-de-açúcar e soja. No sul, produção de arroz, fumo e cebola, usa veneno, arodo. Centro-oeste, soja de novo, algodão e milho. Veja que a soja é campeã. E no sudeste, o maior uso, né, a concentração que a gente vê, acontece na cana-de-açúcar e no café. Infelizmente, o torrar não sai do café. Eu achei que sairia, não sai do café. Bem, só para finalizar então, como o solo, né? Então eu aplico o veneno por cima. Qual é o processo aí de contaminação de solos? Eu pulverizo o veneno, ele vai pegar superficialmente o solo, como se fosse a nossa pele, e aí o solo vai fazer um processo de sorção, que é a retenção do agrotóxico preso principalmente na matéria orgânica, que vai ficar na parte superior do solo, e na argila, que fica no interior do solo. Então o veneno ele vai ficar preso nessas duas, meio que colado, como se fosse um adesivo, preso ali no solo, ou então ele vai verter até a água. Como que ele vai verter até a água? Ou ele não se prende a nada e vai descendo e entra no lençol freático, ou então ele vai sofrer um processo de transporte, né? Então a erosão, né? Animais mexem no solo, alguém pega um pedaço, uma chuva forte que faz o solo descer, qualquer coisa que cause uma movimentação de solo vai causar erosão ou escoamento superficial, e aí você vai infiltrar esse veneno até o lençol freático. E uma vez que chega na água, vai chegar até os animais, às vezes no solo mesmo, né? Vira um fruto que o animal vai comer, ou uma folha que o animal vai comer. E dos animais vão chegar nos seres humanos pelo processo de bioacumulação, porque, como eu disse, esse veneno não é 100% absorvido pelo corpo, ele vai se acumulando, né? Então sempre que um animal se alimenta do outro, ele vai acumulando um pouco mais de veneno do que na etapa anterior. Então fica aqui um aviso, né, do estudo de base, que é a contaminação do solo e da água com resíduos de agrotóxicos provoca efeito em todos os seres vivos, independente do lugar que ocupam na cadeia alimentar e, graças à globalização, do lugar que ocupam na geografia, né? Você é capaz de comer comida envenenada de outro país, e vários países comem comida envenenada do Brasil, né? O que é necessário para que a gente comece a reverter uma coisa dessa? Bem, primeiro uma movimentação estatal, a gente precisa rever a legislação para pelo menos se enquadrar em padrões internacionais. Pensar em alternativa, né? Uma outra agricultura ela é possível, mas ela só é possível se a gente construir ela e tocar em pontos muito sensíveis, como a propriedade da terra, né? E promover, construir a tal da justiça ambiental, que é repensar nossa prática em volta de uma ética que seja não só para os seres humanos, mas para os outros seres vivos, de uma proteção mútua, sabendo que, uma vez que a gente não os protege, a sua extinção vai invariavelmente levar à nossa própria extinção. E é isto. Esse é um aquecimento que a gente está fazendo para a formação com a professora no dia 24 sobre produção, sobre agroprodução. Então, em cima disso, eu queria só aquecer a cabecinha de vocês para que a gente consiga elaborar boas perguntas para enviar para ela até o dia 15. Então, quem tiver aí observações, falas, entendimentos, pode mandar bronca, gente.